Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. 27ª semana do tempo comum. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Sagrada Escritura nos coloca diante de uma experiência que nós temos na vivência da Palavra de Deus, que de modo geral alcança todos os cristãos, ou seja, de alguma forma, uma, duas ou mais vezes, passamos pela experiência da dúvida sobre quando se dará a intervenção divina. Sobretudo nos momentos em que nós sofremos, ou quando vemos as pessoas sofrerem, ou mesmo de uma situação mais espiritual, quando nós nos deparamos com as injustiças, os crimes, as dificuldades. E sobretudo nós vemos isso na primeira leitura retirada da profecia de Abacuque sobre a questão do fim da violência, da injustiça e também do pecado. O livro de Abacuque nos coloca exatamente dentro dessa angústia do profeta que clama e que pergunta: vejo violência e não me socorres. O Senhor mesmo vê a maldade, o que está fazendo? E o Senhor, mais do que consolar o profeta, ele diz: escreve. E na continuidade do trecho que nós ouvimos na primeira leitura, escreve e espera, porque o prazo está determinado. Você não sabe, mas está determinado. Um prazo definido para um desfecho, e não falhará. Se demorar, espera, porque virá com certeza. E é assim que o Senhor diz ao seu profeta, e assim o profeta deve transmitir ao povo: o justo viverá pela fé. Esta capacidade de confiar no Senhor nos momentos das dificuldades, das provações. O justo viverá pela fé, ainda diz a palavra. Quem não é correto vai morrer. Portanto, esperar neste tempo significa ter paciência, significa confiar no Senhor e permanecer no caminho. Aqui para o profeta é sendo profeta, escrevendo vai dizer: estende seus dizeres sobre tábuas. Escreve esta visão, estende seus dizeres sobre tábuas. Então, escreve isto. Significa não se preocupe com o fim, faça a tua parte. Nada mais, nada menos do que nós encontramos numa grande coerência com o Evangelho. Aqui no Evangelho, em Lucas, no capítulo 17, nós ouvimos o Senhor falando sobre a fé. Se tivesses fé, tiver com uma pequena como um grão de mostarda, poderia dizer à amoreira: arranca-te daqui, planta-te no mar. E então o Senhor quer nos dizer que é preciso a fé apenas. Não importa se é grande, importa é ter fé, mesmo que pequena, mesmo que minúscula, porque fé, é confiança. É preciso ter fé, termos fé no Senhor. E nesta fé que o Senhor nos pede, não é uma questão de dar-nos mais fé, menos fé, mas ter fé. O Senhor dá o exemplo dos empregados que devem trabalhar. Chegando o seu patrão, não vão ser tratados de modo especial porque fizeram o que deveriam ter feito, agiram como deveriam ter agido. Alguns filósofos vão dizer: se podes, deves. Ou seja, se temos condições de fazer algo bom, então eu devo fazer aquilo que é bom. E aqui o que é exatamente este algo bom? É a vontade do Senhor, o chamado do Senhor. E ainda que possa ferir algumas sensibilidades, inclusive, infelizmente, dentro da igreja, como Jesus se colocou como servo, como em toda a história de Israel, Moisés foi servo, Abraão foi um servo do Senhor, um escolhido, Noé também. Enfim, há pessoas que não querem servir o Senhor, querem se sentir filhos, mas filhos especiais. Recordamos os apóstolos perguntando quem seria o maior. Recordamos também o momento da mãe de Tiago e João perguntando se os dois poderiam ficar à esquerda e à direita de Jesus. E não funciona assim. A nossa alegria está na certeza de, na fé, confiarmos que o Senhor nos ama e sabemos nos ama como filhos. E como filhos, Ele nos chama à missão como enviou o seu Filho também numa missão. E o seu Filho viveu a missão até o fim, até o derradeiro fim, até o momento final, e foi vitorioso, passando por toda a experiência daquilo que víamos sem compreender no momento de sua paixão e morte como um grande fracasso,
Mas a história não termina ali. No terceiro dia, o Senhor ressuscitou. É assim que devemos fazer o que devemos fazer. Por isso a ideia de servos inúteis, ou seja, servos simples, servos que devem apenas servir, servos que não devem querer se sentir ou ser especiais aos olhos do Senhor, do seu Senhor, porque o nosso Senhor é Pai e ama todos. E a cada um Ele ama de um modo específico, porque cada um é um diante dos seus olhos. Não pode amar por comparação, não pode amar mais a este que aquele. Ama conforme cada um é e ama na medida que cada um também pode vivenciar essa correspondência de amor. Por isso, servos inúteis, devemos fazer o que deve ser feito, ou seja, servos simples, que ao fazer, por termos fé, ou seja, confiarmos no Senhor e sabermos nos amados por Ele, fazemos até que o nosso tempo seja completado. E nós não sabemos quando. Como o Senhor falou ao profeta, dizia Abacuque, escreve esta visão, estende seus dizeres sobre as tábuas. Trabalha e faça isso. Queridos irmãos, São Paulo não menos vai nos dar o mesmo ânimo e de força, de perseverança, de determinação, de paciência ao se dirigir a Timóteo. Na segunda carta a Timóteo, ele vai dizer que Timóteo deve reavivar a chama do dom de Deus que ele havia recebido. Olha, pela imposição de suas mãos. Esta chama do dom nada mais é do que o próprio governo, a missão que hoje nós entendemos inclusive como um sacerdócio, o ser presbítero, o servir a comunidade, o servir por meio da Eucaristia e da organização e orientação do povo na vivência da fé. Ou seja, ele deve trabalhar, mas com ardor, trabalhar com ânimo, reavivar a chama do dom. Pois então não é trabalhar de qualquer forma, trabalhar com má vontade, trabalhar esperando chegar a sexta-feira ou feriado. Trabalhar com o coração ardendo em chamas. Ainda São Paulo vai dizer que isso deve ser feito com muito empenho e determinação, sobretudo nos momentos de dificuldades, como Abacuque via toda a dificuldade no tempo em que foi chamado pelo Senhor a ser profeta. Mas não devemos ter um espírito, portanto, de timidez, mas sim um espírito de fortaleza, de amor, sobriedade de São Paulo. E nós não estamos sozinhos. São Paulo vai dizer a Timóteo que ele sofra com ele pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Ou seja, sofremos sim. Nos angustiamos para que as pessoas experimentem, conheçam o amor de Deus. Sofremos porque anunciamos Jesus e as pessoas perseguem a Jesus e por isso nos perseguem. Não é a nós, mas é a verdade, aquele que é a verdade. Na busca da coerência, na vivência dos valores, na prática dos mandamentos. De alguma forma as pessoas se sentem agredidas quando elas estão presas em seus vícios e tentam nos destruir ou calar para que nós não as incomodemos na sua forma de viver. Queridos irmãos e irmãs, então é assim, que não apenas Timóteo vivia um momento difícil, mas também Paulo. Mas Paulo tem a graça de poder exortá-lo, como aquele com maior experiência, porque Paulo também preso. E pensem, Paulo preso, não sabiam que ele não iria morrer naquele momento. Preso, a igreja iria perder um grande apóstolo, um grande evangelizador, ia ficar perdida. Ora, já vimos essa história acontecer. Jesus morreu e os apóstolos se perderam, mas foram reanimados, reagrupados, novamente ungidos e capacitados para a missão. A missão não é Paulo, não é Timóteo, a missão é o Senhor. E é Ele que nos anima, é o Espírito Santo que suscita, e mesmo que os homens se calem, as pedras falarão. Não tenhamos medo, ainda que vejamos este ou aquele irmão ou irmã católico cair, abandonar a fé ou não vivê-la de modo coerente, não desanimemos, perseveremos, tenhamos fé e talvez como Paulo que possamos animar esses irmãos que se encontram numa situação afastada do caminho e do ministério do Senhor. Concluímos também com São Paulo dizendo a Timóteo: guarda o precioso depósito com a ajuda do Espírito Santo. Precioso depósito, aquele dom recebido,
o ministério específico de Timóteo. Você também tem um ministério, você tem um serviço, uma missão para cumprir como católico. Não necessariamente uma função dentro da igreja, mas uma missão específica de evangelizar aqueles que estão ao seu redor, na sua família, no seu trabalho, na sua escola. Qualquer pessoa passando perto de você deve ser tocada pela força do amor de Deus, o anúncio da morte e ressurreição do Senhor e o apelo à vida eterna, a graça de se aproximar da Eucaristia, arrepender-se do pecado, experimentar o amor de Deus na Sagrada Comunhão. Portanto, façamos assim, guardando esse precioso depósito, vivamos com intrepidez, pedindo ao Espírito Santo, que é como diz São Paulo, com a ajuda do Espírito Santo, reavivar este dom que recebemos, o dom da nossa vida, que carrega toda a vida de todo cristão católico uma missão, um propósito. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não fecheis o coração. Ouve hoje a voz de Deus.